Fala galerinha, e aí, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho para vocês e falar um pouco a respeito dessa minha trajetória. Muita gente deve se perguntar como que eu vim parar na China. Como que depois de ter vivido todo esse tempo nos Estados Unidos, resolvi vir aqui pra China. Eu tô aqui do lado dos apartamentos de casa, lá aqueles prédios. Eu moro em um daqueles prédios lá atrás. Passando aqui tem uma obra gigante aqui, que é uma obra de metrô. Mais uma linha de metrô que eles estão construindo. Uma obra bem grande. Do outro lado dessa avenida tem esse teatro. Muito legal. Bem de frente de casa. Do outro lado da rua, meu apartamento. Desse lado tem esse teatro. E é atrás desse teatro que eu faço, que eu pratico Tai Chi Chuan. Fui com um grupo de pessoas, um grupo de mestres na verdade, que eles são todos mais velhos que eu, mais idosos. E todos eles têm conhecimento na prática de Tai Chi. E Tai Chi Chuan é uma das artes marciais chinesas, é um estilo de Kung Fu. Isso quem me disse foram os mestres aqui, né, que eu tenho praticado junto. Tem senhores de 80, 90, senhoras de 70, de 60, todas as idades. E é muita sabedoria, muito conhecimento de vida. É uma oportunidade muito enriquecedora, sabe? E era exatamente isso, um dos propósitos que eu tinha planejado antes de vir para a China. Eu queria conhecer a cultura, a sabedoria chinesa, né? Porque a China tem chamado muita atenção do mundo, né? E eu sempre tive muito interesse de entender as bases, o fundamento para a prosperidade deles. Essa prosperidade econômica, infraestrutura, sociedade. E a gente sabe que todo lugar tem problema, não tem jeito, né? Não tem lugar perfeito. Isso é ilusão. Quem falar pra você que tem lugar perfeito, ou tá iludido, ou tá sendo usado como ferramenta para influenciar outras pessoas, né? Nos dois extremos, né? Tem muita gente que fala mal da China e tem muita gente que fala que a China é perfeita. Esses dois extremos tá errado. Ou mesmo para os Estados Unidos. Eu vivi lá 9 anos e sempre tem extremos, né? Tem gente que fala que os Estados Unidos é o lugar perfeito. Não é. Eu presenciei isso vivendo lá. Não é perfeito. Mas também não é o pior lugar do mundo. Tem muitos problemas, mas não é o pior lugar do mundo. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil tem coisas maravilhosas, né? Mas tem coisas também que atrapalham muito a vida da gente no dia a dia, né? Tudo é muito caro, a corrupção ela atrapalha, ela prejudica o andamento, a vivência das pessoas. E aí, esse vídeo é para isso. Eu quero compartilhar com vocês como que eu vim parar na China, começando primeiro lá no Brasil. Eu estava no Brasil, eu estava procurando uma profissão na qual eu pudesse ter uma renda melhor, né? Ter um estilo de vida um pouco melhor, onde eu pudesse ter condições de comprar alguma coisa, né? De ter uma casa. A vontade de toda pessoa, todo brasileiro, todo jovem, né? Que almeja crescer na vida, que almeja ter condições de construir família, de alcançar seus objetivos, né? De comprar uma casa, comprar um carro. E eu vi na profissão de corretor uma oportunidade muito boa. Tinham pessoas
próximos que trabalhavam como corretor no Brasil e sempre falavam da prosperidade. É muito bom, uma comissão, com uma única comissão você consegue tirar um bom dinheiro, um bom salário mensal, você consegue vender bastante. E aí eu fiquei encantado, né, com essa ideia de ser corretor. Resolvi tirar meu Cresce, resolvi passar pela prova, estudar, passar pela prova para poder adquirir a minha licença de corretor no Brasil. E assim eu fiz. Virei corretor e vendi muito. Eu gosto muito do desafio, né? E aí o desafio de vender mexeu comigo e eu cheguei a ganhar um carro como o melhor vendedor da empresa imobiliária que eu trabalhava, que era a PDG na época, uma grande construtora no Brasil, vários empreendimentos no Brasil todo. Vou mostrar um pouquinho desse lugar aqui, aqui tem uns hotéis, uma rede de hotéis, e é um parque que preza muito pela parte da natureza, né? Parque natural, muito bonito. Pé de banana ali, ó, cheio de pé de banana. Isso é uma coisa muito interessante aqui na China. Eles cultivam as coisas perto dos prédios, perto da área urbana, né? Sempre eu vejo horta, pé de fruta. Nesse mesmo lugar aqui que eu estava caminhando esses dias, tinha vários cachos de banana. Eu falei, meu Deus do céu, deu vontade de comer banana. Olha que beleza, ó, os coqueiros. Um hotel aqui atrás de mim, tem uma piscina. Então, voltando ao que a gente estava falando, virei corretor, fiz muito dinheiro, fui campeão de vendas. Só que nem tudo é maravilhas, né? Como a vida sempre dá lições, né? Eu fiquei muito ganancioso, fiquei muito, como é que eu vou dizer, muito focado em dinheiro, em coisas, e acabei não prestando atenção em muitas coisas importantes, né? Por exemplo, a vida pessoal, convivência, relacionamento. E aí cometi alguns erros, né? E lições aprendidas. Mas fiz muito dinheiro suficiente que me ajudou a planejar, a comprar uma casa, a planejar estudar, desenvolver as coisas. Então, vai ter um lago bonito, ó. Um lago bem bonito. Lá do outro lado é um concert hall, uma apresentação de shows de música, e ali é o teatro que a gente estava do lado. Muito bonita aqui a região. Um apartamento, um hotel aqui atrás, outro aqui, arquitetura chinesa, moderna, outros lá do lado, outro lá na frente. Muito legal aqui. Então, eu tive a ideia de comprar apartamento para investir na época que eu era corretor. Comprei apartamento, comprei casa para investir, né? Porque a construtora vendia muito na planta. E aí, se você comprar antecipado, muita gente faz isso no Brasil e acho que no mundo inteiro. Você compra na planta, espera chegar próximo da entrega da obra, o imóvel valoriza bastante. Aí eu fiz isso e fiz dinheiro dessa forma. Além de vender, também fiz dinheiro investindo, comprando, esperando valorizar. Só que uma dessas unidades que eu comprei para investir, eu acabei ficando com ela, uma casinha, num condomínio fechado. E essa casinha acabou que virou a casa da minha família, que eu constituí durante essa fase de corretor no Brasil. E aí, constituí família, fui morar nessa casinha, acabei não vendendo, acabei financiando, acabei ficando com essa casinha, ampliei ela um pouco, né? Fiz várias coisas lá, que eu tinha muita vontade de trabalhar com hidroponia. Fiz um circuitozinho de hidroponia, plantei banana, mamão,
plantei maracujá no quintal, era um quintal grande de esquina, então tinha espaço para poder cultivar alguma coisa ou outra. Eu sempre tive essa vontade de cultivar, sabe? Cultivar meu próprio alimento, viver mais saudável. E esse foi um experimento pequeno. Eu trabalhei até com um pouco de peixe, não deu muito certo. A criação de peixe não vingou. Mas foi experiência, tudo aprendizado. Eu sou muito assim, de aprender na prática. Eu gosto de experimentar. Eu experimento. Mesmo que a pimenta seja muito ardida e você queime a língua, eu experimentei. Essa eu já não mexo. Essa eu já não vou pôr na boca de novo. Eu gosto de experimentar. E aí eu acabei virando síndico do condomínio onde eu morava, onde eu comprei essa casinha. E é curioso que a forma como eu me tornei síndico do condomínio foi porque eu estava discordando bastante da administração do condomínio. Principalmente em assuntos relacionados à minha casa. E aí comprei a briga, me candidatei para virar síndico e falei, vou fazer um bom trabalho nesse condomínio. E acabei sendo eleito, porque ninguém queria ser síndico, ninguém queria dor de cabeça de ser síndico. E aí eu acabei virando síndico do condomínio. E fui síndico por acho que uns 4 anos. E desde o primeiro dia que eu assumi, eu falei, eu vou dar o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor. E assim eu fiz. Eu cortei gastos. E como eu era corretor, eu estava numa fase em que eu captava algumas unidades para ser vendidas e oferecia, anunciava na internet muitas vezes. Então eu não ficava preso a nenhum stand, escritório. É como se eu trabalhasse para mim mesmo. Porque o corretor era profissional autônomo, né? Então acabava que sobrava muito tempo para mim poder dedicar ao condomínio que eu administrava, que eu era assim, onde eu morava. E aí eu fazia muita coisa, sobrava muito tempo, muita coisa. E eu, como eu era sempre muito curioso, gostava de aprender, eu fazia quase tudo. Pouquíssimas coisas eu contratava pessoas, terceirizava para fazer no condomínio. Então isso ajudava muito a economizar. As pessoas se agradavam muito, porque esse era meu objetivo, era economizar para diminuir gastos e fazer benfeitorias, né, para as pessoas viver melhor, trazer benefício para o condomínio. E assim eu fiz. Durante os 4 anos eu fiz muita coisa, muito. Eram 7 condomínios na região e passavam por bastante dificuldade financeira, porque não é fácil administrar condomínio. No meu caso, eu não estou me gabando, é porque realmente eu pensava diferente, né? Eu tinha tempo também, porque a maioria das pessoas, a maioria dos outros administradores, dos outros condomínios, dos outros síndicos, eles não tinham tempo para nada, né? Eu tinha um estilo de vida que me dava tempo. A esposa trabalhava fora, eu era administrador do condomínio, corretor ao mesmo tempo. A maior parte do tempo ficava em casa, acabava que sobrava tempo para poder investir em melhorar o condomínio, investir em projetos, né? E assim eu fiz. Olha que lago bonito. Olha que visão. Que visão maravilhosa. Que coisa linda. Eu vou tentar conversar com ele aqui. Ver se eu... So can you say again? 话。我说你不会说中国话。Eu estou aprendendo ainda. 我学中文。你是哪个国家的？巴西。巴西人。巴西。Yeah. 巴西南美洲哦。巴西在南美洲。巴西离这里好远啊！来这里旅游吗？你来这里旅游吗？ Ele chamou para conversar ali em chinês e meu chinês é muito básico. E aqui na região
de Guangdong, eles não falam mandarim, eles falam o cantonês. Mesmo eu tendo estudado quase um ano de mandarim, quando eles conversam aqui na velocidade normal, que um cidadão daqui conversa, usando o dialeto cantonês, eu não entendo 99%. Porque não é o que não é o que eu estava estudando, e eles pensam que eu falo inglês, em chinês, cantonês, que é um dialeto dentro da China. Então acaba que eu não entendo nada. Tentei usar o tradutor acho que tá com a internet ruim, mas é isso aí. Eu sou muito disso, eu me coloco nessa situação e eu tô num lugar onde ninguém fala a minha língua, ninguém fala nem inglês. Algumas pessoas, de vez em quando você encontra alguém que fala inglês. Né? Então o inglês dá pra comunicar tranquilo, mas o cantonês, eu não entendo nada. Mas então, onde a gente estava? A gente estava no condomínio. Então, eu não tô me gabando, é porque eu realmente mantinha um estilo de vida no qual me sobrava tempo. E eu sempre gostei muito de aprender a fazer coisas, consertar coisas. Então isso favorecia muito essa minha intenção, essa minha vontade de cuidar do condomínio. Então acabou que eu fiz muita coisa, trouxe muitos benefícios. Eu fiz uma piscina imensa, né, para o condomínio, e grande parte dessa piscina foi eu que construí. Eu contratei um pedreiro para fazer a parte estrutural, mas todo o acabamento, encanamento, a parte hidráulica, toda essa parte foi eu que fiz, toda. Tinha um eletricista no condomínio que fez a parte mais técnica das bombas, a parte elétrica, porque eu não tinha esse conhecimento, né, de eletricidade. E as bombas eram bombas grandes, bombas de 1.5 HP, se não me engano. Então exigia as conexões corretas, tal, os motores, medição de amperagem e tudo mais, para poder tudo ficar de acordo, para não dar problema. Então eu até percebi esse processo de comunidade, né, de união, unir as forças para trazer um benefício para todos, né? Eu acho que eu deixei esse exemplo, né? Eu imagino que sim. Eu espero que sim. E eu acho que sim, porque depois que eu saí eu vi falar que o síndico ficou, fez outras benfeitorias também. E é o melhor condomínio, no meio de 7 na região. Então foi uma história muito enriquecedora, essa parte, esse tempo no condomínio, sendo síndico, trabalhando como corretor, olha a visão bonita, olha os hotéis. Muito enriquecedor, tanto como aluno aprendendo a construir coisas, a instalar sistemas de segurança, a construir piscina, fazer projetos, planejamento orçamentário, tudo isso foi enriquecedor. Foi uma fase que me enriqueceu muito e que eu pude ajudar muito o condomínio, né? Então foi uma fase muito boa. Tive problemas, não tem jeito, né? Tive problemas com convivência, porque eu era o administrador. Um síndico é interessante. O síndico, ele é quem executa as leis dentro do condomínio, é quem faz o enforcement das leis. É como se fosse poder de polícia. Você tem que ir lá fiscalizar, multar, executar as leis que o condomínio assina, né, através da reunião dos conselheiros, as leis que são criadas, né, para poder manter a boa convivência, manter as regras, tudo. Eu estou num ponto que tem uma plataforma legal. Então o síndico, ele é como se ele executasse a governança, né? E é muito específico. Tem gente que não gosta de você, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que te odeia, tem gente que quer te matar. É muito engraçado. E você acaba que amadurece muito, porque você tem que lidar com situações que requer muita calma, que requer muita sabedoria. E se você errar nas palavras, nas decisões, as consequências são sentidas de forma mais intensa.
Porque você está num lugar onde dezenas e dezenas de famílias depende das suas decisões, depende da sua administração, depende daquilo que você decide, planeja, faz. Né? É claro que é tudo em comum acordo, todo mundo decide, mas quem executa acaba que tem um peso maior, né, sobre a questão financeira, a questão de benfeitorias, a questão de convivência. Né? E foi uma fase muito boa, muito boa, muito boa. Me coloquei à disposição para ser um síndico por uma razão e acabou que eu aprendi coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender. Tem um pontozinho, acho que tem essa... um canhão de água, eu imagino. Mas eu acho que é um canhão de água. Você deve colocar uma moedinha ou passar o Alipay, que é o sistema de pagamento, e poder usar o canhão de água. Tem câmera para todo lado. Logo aqui tem uma. A China, eles monitoram o tempo todo, bastante. Tudo que você faz. Não como forma de tirar a sua privacidade, mas como forma de manter a segurança, no sentido de que se acontece alguma coisa, tem uma central onde essas imagens estão sendo gravadas e elas podem ser revistas em tempo real. Por exemplo, se acontecer um acidente comigo aqui agora, eles imediatamente vão ver o sistema de inteligência artificial, os algoritmos vão perceber que aconteceu alguma coisa com alguém. E se você perde alguma coisa também, é muito fácil de encontrar, porque eles vão nas câmeras do local que você informa, e aí essas câmeras puxam as imagens e vê o que aconteceu com o objeto. Então eles acham muito rápido, e a polícia faz isso. Você vai na polícia, perdi minha carteira, perdi meu passaporte, perdi meu celular, meu computador, qualquer coisa. Eles acham em questão de minutos, é incrível. Tem muitos vídeos na internet sobre isso. Mas voltando, a experiência do condomínio foi gratificante. Né? Como eu disse, tive alguns probleminhas, mas no geral foi uma experiência que me enriqueceu muito. Acho que tem um balãozinho de luz tradicional chinês. Tem vários aqui nessa árvore. Coisa mais linda de noite. Eu ainda não vim aqui à noite, eu vou fazer um vídeo aqui à noite para mostrar. E aí, essa administração que eu fiz, né, visando melhorar, sempre trazer benefício para o condomínio, realmente trouxe muito benefício. Né? Eu fiz muita coisa, usufruí, né, das coisas que as pessoas ficaram alegres. Né? Nessa época, eu estava pensando, planejando em viajar para os Estados Unidos, em morar nos Estados Unidos, na verdade. Né? Isso foi no ano de 2014, se não me engano, 2015, que eu comecei a ter essas ideias. E como todo brasileiro, né, sempre buscando melhorar mais, sempre buscando uma forma de desenvolver uma atividade ou ter um emprego, uma oportunidade para gerar mais renda, para você alcançar os objetivos, né? Como a gente sabe que no Brasil tudo caro, muito caro, sempre difícil, né, de conseguir as coisas. Me surgiu essa ideia, né? Durante um período que eu fiquei num stand de vendas de um loteamento bem pertinho da minha casa no condomínio, eu conheci um senhor que morou nos Estados Unidos, Sr. Gutenberg, e esse senhor me falava muito da história dele nos Estados Unidos. Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, acho que ele ficou 15 ou 20 anos, muitos anos. E aí ele me contava as histórias, a casa que ele comprou, os carros que ele tinha, as ferramentas, o trabalho, os amigos, né? Aquilo meio que me cativou, falar, eu vou tentar ir para os Estados Unidos. Estava naquela época se eu não me engano, acho que o julgamento do impeachment da Dilma, ela foi empichada, e aí aquele clima de corrupção alastrado, espalhado, e aí aquilo me afetava muito, né? Corrupção, eu muitas vezes eu ia para os bancos para poder tentar aprovar financiamento imobiliário para os meus clientes,
E eu via um processo de discriminação muito grande do banco em relação a mim, porque como os meus clientes eram clientes do Minha Casa Minha Vida, que é um programa de financiamento do governo, com subsídio, que facilita, né, com entrada mais baixa, taxa de juros mais baixa, eles já me viam no banco com uma maleta cheia de documentação de cliente e já pensava, ali é tranqueira, ali é pobre, trazendo processo de pobre, não vou mexer com aquilo ali não. Então eu sempre vi os meus processos dos meus clientes sendo deixados de lado para poder colocar os processos das grandes corporadoras na frente, ou das grandes construtoras, pessoal que tinha mais dinheiro e fazia apartamentos, condomínios de 200, 300, 400 apartamentos, ou condomínios de casas. E aquelas coisas tudo me chateava muito, me deixava frustrado, triste, né? A famosa corrupção, né, no Brasil. Todo mundo sabe que existe e que afeta tanto a gente. E aí essa ideia de ir para os Estados Unidos foi amadurecendo. Eu fui construindo essa ideia, né, durante alguns anos, e conversando e pesquisando, até que encontrei uma companhia na internet. Era uma brasileira que fazia esse auxílio para brasileiros que queria tirar o visto para ir para os Estados Unidos. E aí de primeiro eu tive a ideia de tirar o visto de turista, ir como turista e ficar ilegal. Só que como eu ia com família, esposa e 2 filhos, eu achei essa ideia uma ideia não muito boa. E aí eu optei pelo visto de estudante. Mas percebi também que o visto de estudante era mais complicado de conseguir, dava mais trabalho, mais investimento, mais preparação. Mas mesmo assim eu decidi pelo visto de estudante. Porque o visto de estudante ele me daria a oportunidade de viver legalmente, trabalhar legalmente, e eu não teria problema nenhum em estar morando nos Estados Unidos. E assim eu fiz. Demorou um pouco mais. Você vê, eu comecei a pensar em 2015, mais ou menos. E aí comecei a planejar. Quando foi, acho que em 2017, no começo de 2017, que eu tava já, assim, engatilhado. Eu tava já com o visto de estudante na cabeça. O que eu preciso fazer? Aí eu comecei a guardar dinheiro, comecei a planejar mesmo, né? A mudança, a viagem, a juntar o dinheiro, cumprir os requisitos que o visto estudante requer, que são muitos, né? Você tem que ter vínculos no Brasil, né? Eu tinha casa, eu tinha uma série de vínculos, eu tinha um cargo no escritório de contabilidade, eu tinha a profissão de corretor, eu tinha a casa, que era um vínculo. Então eu fui criando todos os requisitos, uns eu já tinha, outros eu melhorei os meus requisitos, né, para cumprir com tudo que a lei ou que o entrevistador na embaixada americana exigisse, né, para que eu conseguisse o visto estudante. Então passei muito tempo me preparando, né. Esse último ano, foi o ano de 2017, eu juntei o restante de toda a documentação necessária e fui para a entrevista. Fui para a entrevista, se eu não me engano foi por volta de maio, junho de 2017, e foi muito engraçado porque eu estava com a casa, estava com empregos, com funções, tinha comprado 2 lotes, a prestação, não só para mostrar vínculos, mas também, se caso o visto não desse certo, eu tinha minha vida aqui, continuaria com a minha casa, continuaria construindo nos lotes, porque eu já tinha planejamento para construir nos lotes. E assim eu fiz, fui para a entrevista, e a entrevista foi muito engraçada, porque num primeiro momento o atendente olhou para mim e foi bem assim, sério, né? Para mim e para minha esposa, foi bem sério e tal, respondi as perguntas, entreguei os documentos.
E aí eu lembro que ele foi para trás no escritório e voltou. E aí ele voltou com uma cara muito boa, muito feliz, rindo. Eu falei, peguei o visto. E aí ele já falou pra mim, põe a mão na maquininha, acho que é pra tirar as digitais. Eu coloquei a mão na maquininha e pelo que eu percebi, parece que ele não estava conseguindo operar a maquininha. E aí não deu certo pra pegar as digitais. Aí ele fechou a cara, percebi o humor dele mudando. E aí ele falou assim pra mim, você vai ter que esperar em casa pra saber a resposta do seu visto. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Aí ele, não, nós ainda vamos analisar o seu processo, os seus documentos e vamos te dar uma resposta. 30 dias. Eu falei, beleza. Mas foi aquele climão, aquela coisa assim, eu falei, ixi, deu tudo errado. Não vou conseguir esse visto, posso tratar de tomar conta da minha vida aqui, continuar minha vidinha de síndico, tomando conta do condomínio, né? Tentando melhorar o condomínio e tal. E voltei para casa nesse semblante, né? Assim, já tirando aquela ideia da cabeça, já desfazendo, desconstruindo dentro da minha cabeça, né? Essa ideia de ir para os Estados Unidos como estudante e tudo mais. E aí já comecei a focar em fazer um poço artesiano lá nos lotes, que eu ia precisar de água, não tinha água ainda puxada, para me iniciar a construção e tal. Mas sempre ali esperando passar aqueles 30 dias, né? Nossa, quem sabe, né? Parece que não vai dar certo, mas quem sabe? E aí, um belo dia chega um e-mail falando que o visto foi aprovado. O visto para toda a família. O visto para a esposa, para mim, para Elizabeth e para o Albert. Aprovado. Aí, fiquei feliz, né? Deu certo. E aí começou uma correria danada, porque eu tinha que vender as coisas. Eu tinha que vender a casa, vender os móveis. Eu já tinha vendido o carro, porque eu precisava de uma boa quantia na conta. Então eu resolvi vender o carro para que essa quantia ficasse o máximo de tempo possível na conta, antes de ir para a entrevista. E assim eu fiz. Então eu já não tinha carro, estava andando numa motinha, emprestado, um amigo, um colega. E fui para essa correria de vender, sair vendendo tudo, muitas coisas de vender barato. A casa, consegui achar um bom negócio na casa, bom negócio que me atendeu, me ajudou a pegar um dinheiro para ter uma reserva quando eu chegasse nos Estados Unidos e ao mesmo tempo pagar algumas dívidas, né, que eu tinha no Brasil. Paguei as dívidas e fui com um pouco de dinheiro no bolso, né, para começar a vida, porque começar a vida nos Estados Unidos, largar o Brasil, largar sua casa, largar sua profissão, para ir para um lugar desconhecido, que você não fala a língua e sem dinheiro e levando crianças, é muito complicado. Então tem que ser muito bem planejado. Planejamento é importantíssimo. Então a maior parte do meu, não vou dizer sucesso, mas facilitou muito a minha chegada nos Estados Unidos, foi todo esse planejamento. Não ir como turista, né? Ir como estudante. E eu fui como estudante mesmo. Eu fui com a intenção de estudar. Eu passei 2 anos na escola de inglês, aprendi o inglês, fui capaz de passar no TOEFL, que é um exame que você tem que fazer para poder entrar na faculdade, né? É de acordo com as notas do TOEFL. Consegui a nota necessária depois de 2 anos estudando inglês. Fui para a faculdade, fiz faculdade, concluí minha faculdade, quase 5 anos na faculdade lá nos Estados Unidos. Então foi uma experiência incrível, foi uma experiência. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, não é perfeito, tem problemas gravíssimos de administração, corrupção, por incrível que pareça. Você pensa que não, mas tem muita corrupção, tem muito lobby. Acho que os Estados Unidos é o pai dos lobistas, o pai dos países lobistas. Tem muito lobby, muito envolvimento das empresas, dos empresários com a política. Não só envolvimento, mas influência direta, decisões cruciais na nação americana
são direcionadas, influenciadas, guiadas até por lobistas, né? Que são os intermediários que trabalham entre o empresário, entre o capital financeiro e a administração pública. Então não é um país perfeito, é um país maravilhoso, é um país que tem uma infraestrutura muito boa, é dólar, né? O dólar tem muito valor, né? A pessoa que vai para os Estados Unidos ganha em dólar e quer... Olha que beleza atrás, ó. Eu tô na frente daquele... É chamado lá Flower World. É uma casa de show muito bonita. Muito bonita mesmo. Os prédios que eu moro tá lá na frente, ó. Tem um parque de diversões lá, tá vendo? Tem uma roda gigante atrás dos prédios. Então não é um país perfeito. China não é perfeita, Estados Unidos não é perfeito. Não existe lugar perfeito, não existe lugar perfeito. Todo lugar tem seus problemas. O que é importante é a gente não generalizar. Você condenar um lugar porque você tem alguns problemas. Eu vejo muita gente fazer isso, eu já fiz isso muito. Quando eu estava indo para os Estados Unidos, eu decidi ir embora de vez, porque eu não me via mais aguentando tudo aquilo que acontecia comigo no Brasil. Toda aquela frustração dentro dos bancos, renda baixa, tudo caro, burocracia demais. Todo órgão público que eu ia era uma burocracia e era uma exploração gigantesca. Aquilo me frustrava muito, me decepcionava muito. Mas o Brasil tem muita coisa boa, né? O Brasil tem a nossa família, as nossas origens, a língua portuguesa. Aonde eu vou no mundo, o pessoal admira a língua portuguesa, o pessoal gosta de ouvir a gente falando português. Os espanhóis amam a gente falando português brasileiro, não é o português de Portugal brasileiro. O português de Portugal é muito bonito também, mas o brasileiro é mais requintado. O americano ama escutar o brasileiro falando português do Brasil. Aqui na China, eles não têm a mínima ideia, né? Aqui no lugar que eu tô, eles sabem que a gente fala um português, mas que não é o português de Portugal, é um pouquinho diferente. Mas eles não entendem, não sabem muito, mas acham uma língua bonita também. Então todo lugar tem os seus problemas, tá? Eu cheguei aqui na China tem quase um mês e tem problema também. Eu vim com uma visão de lá, das coisas que eu via que funciona. Aqui eu confirmei essa visão. Infraestrutura é de tirar o chapéu, não conheço lugar nenhum no mundo. Eu morei na Europa, morei no Brasil, morei nos Estados Unidos. Não tem infraestrutura igual essa aqui, não tem. E eu conheço só o centro de Guangzhou, que é uma das cidades mais ricas, porque tem 4 cidades mais ricas, que é Guangzhou, Shenzhen, Shanghai e, se eu não me engano, Pequim. Beijing, eu acho. São 4. E eu estou numa delas, uma das mais ricas. Então a infraestrutura é coisa de louco. Por exemplo, dentro desse shopping aqui, ó, que atrás de mim, tem uma pista de esqui artificial, mas é gigante. O pessoal pratica esqui você precisa de espaço. Eu morava no estado de Utah, o pessoal pratica muito esqui lá, então tem vários resorts de esqui. São áreas gigantes no meio da montanha para poder ter as pistas, né? Criar toda a logística, a pessoa praticar snowboard, esqui, os esportes de inverno. E os caras aqui resolveram fazer uma pista de esqui dentro do shopping. Não é brincadeira não, a infraestrutura, a capacidade de construir da China é coisa de louco. Então todo lugar tem seus problemas, não tem lugar perfeito. Eu vejo muita coisa sobre a China, tanto pontos positivos como pontos negativos. Assisto gente que mora aqui, outros brasileiros, americanos, gente que fala bem, gente que fala mal. Eu gosto de ouvir os dois lados. E isso é muito importante, porque senão você cai numa armadilha, numa ilusão. Que eu já caí várias vezes. Por exemplo, antes de vir para o Brasil, eu achava que os Estados Unidos era perfeito. Eu falava bem dos Estados Unidos, eu achava que os Estados Unidos era a salvação, era o melhor lugar do mundo.
melhor economia, melhor sociedade. Sempre com essa ilusão. E eu descobri que não é perfeito, né? E a China eu tomei esse cuidado. Antes de vir para a China eu estudei a China, me chamou muita atenção a China. Realmente a China tem coisas que você não encontra em lugar nenhum no mundo. Você encontra uma economia capitalista misturada com uma sociedade comunista, socialista, que no geral está dando certo, por vários motivos que a gente pode enumerar eles. Vários motivos. Olha que lugar bonito. Teto iluminado com as propagandas. Aqui é domingo. O pessoal tá tudo nas ruas. Na verdade eles estão nas ruas o dia inteiro, todo dia. Eu olho pela janela do meu quarto, no apartamento, meia-noite, todo dia tem gente na rua. Todo dia tem gente andando, gente passeando, comprando. E não para. Esse lugar aqui é um lugar que não para. Aí eu tô aqui numa área de lojas e restaurantes. As mesas e tal. Aqui tem um palco, eu acho que deve ter alguma apresentação aqui. E atrás aquele lago. Eu andei ao redor dele todinho. Os apartamentos do hotel. Dos hotéis, né? São vários hotéis. Mas é isso. Então. Não tem lugar perfeito. China, o que eu tenho visto da China é muita infraestrutura, muita luz, muita beleza. Eles têm um jeito de tráfico, o trânsito, que eu quero dizer, que é bem diferente do Ocidente, bem diferente de qualquer lugar do Ocidente. É um tráfego que à primeira vista é caótico. Você fala, não, como que isso aqui funciona? Não tem como isso aqui está funcionando. E aí deve ter uma celebridade ali descendo, porque tem um monte de gente tirando foto ali atrás de mim ali. Mas Aqui tem essa mesma tietagem que tem no Ocidente. Mesma coisa, se não for pior. Parece alguém que é conhecido, alguém que faz propaganda de comida, de roupa, de qualquer coisa. O povo já se aglomera, quer tirar foto, quer autógrafo, blá blá blá. E é um negócio assim que pra mim é meio que, sei lá, perca de tempo, sabe? Acho que eu vou atravessar aqui. Olha o trânsito, olha que loucura. Pedestres, os carros e buzina e... Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar essa trajetória aí, planejamento. Foi assim que eu vim parar na China. Tenho o pé no chão. Eu sei, não é um lugar onde tudo que eu encontrar é mil maravilhas, vai ter problemas. Eu tô dentro do shopping agora. Dentro do shopping. É um shopping normal como qualquer shopping do Oeste, né? Loja de comida, loja de roupa, loja de sapato. E resolvi entrar aqui porque tá um calor danado lá fora e eu já tô suado. O pessoal vem pra cá pra gastar, pra poder comprar. Você tem essas lojas de snowboard, ó. Lá tem prancha de snowboard, jaqueta de snowboard. Eu lembro de ver essas lojas ski resort, em estações de esqui lá em Utah. Aqui tá dentro de um shopping e tá fazendo 40 graus lá fora. Não tem neve nenhuma lá fora, a neve tá aqui dentro. Tanta gente. Muito bonito o shopping. Ali é a entrada da pista de esqui, ó. Bem aqui. Eu ainda não fui. Ali é o parque aquático. Aqui é o capitalismo escancarado. Igualzinho o capitalismo americano, capitalismo do Ocidente, qualquer capitalismo. É um lugar de consumo, um lugar de, eu considero, muito exagero, porque estimula excessivamente as pessoas a comprar, a consumir, muitas vezes coisas que não precisam. Isso para mim é um desperdício. É um desperdício e é causa de muita poluição, muita degradação, muitos problemas ambientais, sociais, todo tipo de problema.
esse é um problema que a gente vê no Ocidente também e está aqui. Qualquer economia capitalista vai ter esse tipo de problema, porque o capitalismo é baseado no consumo. É baseado no consumo. Não existe capitalismo sem consumo, porque o capitalismo visa o lucro. Para que você tenha lucro, você precisa de pessoas consumindo, né, o seu produto, o que você está vendendo, o serviço, para que você acumule capital. Isso é o capitalismo. Então, muito interessante de ver que, independente do lugar que você está no mundo, tem muitas coisas que se repetem. É o mesmo. O segredo do sucesso da economia chinesa não tem mágica, é capitalismo. É capitalismo na veia, parceiro. Aqui é mais, eu acho que a economia chinesa ela é mais capitalista do que as economias ocidentais. É capitalismo acirrado, acirrado. Tem um certo controle, eu percebo que o governo chinês, eles tentam amenizar os monopólios, os oligopólios, os cartéis, mas é difícil, porque ao mesmo tempo que eles tentam controlar um cartel, aquele mesmo cartel é responsável por gerar emprego, é responsável por gerar dinheiro, renda no bolso de um monte de gente. Então eles têm muito esse cuidado para não interferir muito na vida do empresário, coibindo eles de certos tipos de prática, mas também proteger o cidadão comum para não ser tão escravizado, né? Tão explorado como na maioria das economias capitalistas do Ocidente. Então, um pedacinho dessa parte econômica, política, que eu gosto muito, me interessa muito também. E eu sempre analiso isso nos países que eu moro, que eu visito. E uma pista de bolinha, igualzinha aquelas que tem no Brasil, Estados Unidos. Meus filhos iam muito nos Estados Unidos. Esses pequenos parques temáticos, né? A piscina de bolinha, escorregador lá do outro lado. Aqui é a prova clara de que o capitalismo está dentro da China. A China ela tem uma economia capitalista e tenta preservar uma sociedade, um governo socialista comunista. E tem sido uma boa experiência, né? Por quê? Porque a China tirou um exemplo, vários milhões de pessoas da pobreza extrema. Isso não quer dizer que não existe gente pobre, existe gente pobre aqui ainda, muita gente pobre. Gente passando necessidade, principalmente nessa época em que a economia não está mais crescendo a 15%, 13%, 12%, igual crescia anos atrás, né? Então tem problemas na economia, na sociedade, na administração pública, igual a qualquer lugar do mundo, não tem diferença, né? Mas, voltando à pergunta do início do vídeo, um dos motivos que eu vim parar aqui foi esse, desejo de curiosidade, conhecer esse lugar que tem tirado pessoas da miséria, que tem misturado essas duas formas de governo capitalista, baseado no capital, mas um capital usado de uma forma diferente, que não deixa na mão seus oligopólios, monopólios comerciais, né? Isso é muito interessante. Então eu vim aqui conhecer, fiquei curioso, ao mesmo tempo eu aprendo a língua, pratico Tai Chi, que eu gosto, é muito bom para saúde mental, saúde física. E estamos aí. Não sei para onde eu vou daqui, talvez viver na roça, que eu tenho muita vontade, mas por enquanto eu tô aqui, tá? Agradeço muito aí vocês tiraram um tempinho para assistir, é um vídeo longo, mas é um vídeo bom para esclarecer um pouco mais. Você que gostou da história aí, gostou do cenário, se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar o canal a crescer. O meu intuito é compartilhar informação de valor, é compartilhar coisas que realmente agregam, enriquecem a vida de vocês, a sabedoria, a opinião, o desejo de aprender.
É uma forma que eu tenho também de retribuir o YouTube, porque eu aprendo muito no YouTube. Todo mundo que quer compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, faz os vídeos no YouTube, abre o canal, e essa é a minha iniciativa também. Compartilhar aqui onde eu estou, para vocês conhecer mais, matar a curiosidade, aprender, e eu quero saber a opinião de vocês. Eu estou aberto à opinião de vocês. Pode compartilhar aí a opinião, o que achou do vídeo, o que achou dos temas. Pode compartilhar a opinião, que eu recebo com muita gratidão qualquer tipo de opinião. A crítica construtiva, o elogio, tudo é bem-vindo. Agradeço muito. Se inscreve no canal aí e te vejo na próxima.